Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e nós vamos fazer um exercício que associa criatividade e escrita. É uma atividade que serve tanto para quem deseja colocar em prática suas técnicas e conhecimentos antes de aplicá-los no trabalho maior e mais sério, quanto para quem deseja ganhar fluência na escrita. É como se fosse um jogo. Vamos lá então? Bom, então depois da saga de Urus, que levou vários episódios para se cumprir, hoje é dia de começar uma nova história. Essa vai ser mais curtinha, porque assim como é legal trabalhar a capacidade de desenvolver ideias, também é interessante trabalhar o poder de síntese, de pegar uma ideia e tentar condensar em poucas palavras. Então essa é a intenção de hoje. Esse exercício vai ser feito de uma maneira diferente, porque ele não vai ter origem no sorteio, como a gente sempre faz, das regras e tudo mais. Eu achei um prompt na internet, um prompt de escrita, é esse em preto ali na direita, e ele quer dizer o seguinte: dois personagens fazem uma aliança improvável para caçar um monstro escondido em um galpão, em um depósito, alguma coisa assim. Então esse seria uma boa premissa, ela bem genérica, né, como todo prompt de escrita deve ser, e junto a isso eu adicionei essa imagem de uma idosa olhando a figura de uma criança, né, a sombra de uma criança na parede, e tem bem o tema de toda pessoa de mais idade guarda uma criança dentro de si, essa criança está esquecida, aquela velha história, né? Esse é um tema bem recorrente. Então eu pensei em trabalhar essa aliança improvável entre dois personagens, sendo uma idosa e uma criança mesmo, trabalhar essa imagem ali que é metafórica de uma maneira mais literal, e ao mesmo tempo explorar esse tema, né, da pessoa mais idosa levar uma vida mais triste, mais monótona, entediante, e aparecer uma criança para poder dar uns momentos de alegria, uns momentos de aventura, né? Então hoje não vai ter sorteio, nós vamos partir direto para pensar numa sinopse, numa premissa, né, para essa história, melhor dizendo, e essa premissa então eu vou colocar aqui no cantinho e eu vou tentar desenvolver uma história pequena a partir daí. Então vamos lá. Bom, então ficou assim. Como sempre, quando eu não tenho alguma informação, algum detalhe no momento que eu estou desenvolvendo a ideia, eu boto 3As maiúsculos para depois preencher com a informação que eu preciso, né? Então a A seria o nome da personagem mais velha, né? Fulana de tal vivia indo a consultas e fazendo exames. Queria descobrir o motivo daquele desânimo e da constante sensação de peso em seu peito. Quando encontrou a pequena fulaninha de tal em seu jardim, finalmente descobriu qual era o seu problema. Então a ideia, por enquanto, é bem genérica, de uma senhora triste, doente, sozinha, e ela dá de cara com essa criança. A gente pode fazer essa personagem ser bem divertida, ter umas tiradas assim engraçadas, né? E elas terem um momento especial, e a partir daí a senhora vai ter um insight que pode mudar a vida dela, né? Vai mudar o mindset dela, o modo dela ver o mundo, e para melhor. Então não precisa ser nenhuma aventura que o planeta Terra está em jogo, pode ser alguma coisa bem dentro do universo das duas ali, e eu acho que é uma boa mudança, tendo em vista que a gente trabalhou uma história pendendo para o épico, né, com o Urus anteriormente. Então legal, vou pensar um pouquinho aqui para ver os nomes. Aliás, não precisa nem pensar muito assim também não. Eu estava ouvindo o Foo Fighters agora mesmo e o Foo Fighters tem uma música chamada Dear Rosemary, né? Então Rosemary é um dos nomes. Eu vou escolher Rosemary para menininha, pequena Rosemary. Rosemary. E para idosa, Foo Fighters não tem nenhuma outra música com nome de mulher. Bom, eles têm uma música chamada Arlandria. E é um nome, lógico, muito estranho, né? Mas para pessoas mais velhas, assim, fica legal nomes estranhos. Arlandria não é um nome de mulher, né? Arlandria é um apelido para a cidade onde o Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, nasceu. Então, Dona Arlandria. Vou botar. Arlandria vivia ainda a consultas e fazendo exames. Então, Arlandria vai ser o nome da senhora e a pequena Rosemary vai ser a personagem que vai interagir com ela. Então eu vou pegar essa premissa aqui, vou colar aqui embaixo. E lembrando também que eu ainda não sei o que vai ser esse monstro aí do galpão não. Eu vou ver se aparece a ideia aí ao longo da escrita. Eu vou conhecer um pouquinho mais das personagens. Como exercício isso é interessante, né?
deixar elas interagirem um pouco, deixar elas se mostrarem um pouquinho, e aí nessa a gente começa a captar os desejos, os anseios, os medos, e com um pouquinho de sorte dessa interação das duas vai surgir o que poderia ser esse monstro no galpão que vai dar a resolução da história. Bom, então comecei assim, de uma forma bem direta. Para escrever uma história curta, a gente precisa condensar as informações e fazer com que elas se relacionem e que todas as frases sejam essenciais para a história. Então eu já comecei com uma característica da personagem mais velha. A Arlandria encontrou Rosemary pouco antes da hora do chá. Então eu já estou antecipando o encontro, porque isso minha intenção não é gerar um suspense, e sim uma curiosidade do leitor sobre essas duas pessoas. Nos 50 anos em que era uma adulta a preparar o próprio chá, foi a primeira vez que ele atrasou. Então eu já descobri que a personagem mais velha é metódica, né? É uma personagem que segue regras, né, muito rígidas e se preocupa em quebrar essas regras. E eu tinha posto 40 anos, mas eu acho que 50 fica mais condizente. Aí eu vou ter uma personagem de 60 e poucos anos. Eu já disse, né, isso indiretamente, que ela tem 60 e poucos anos, 68, né, 67, porque ela pode ter ficado independente muito cedo e desde então prepara o próprio chá. E assim a gente já tem uma dimensão da idade, pelo menos, da Arlandria. Eu acredito que eu vou trabalhar só o ponto de vista da mais velha. Não só porque na foto a criança é uma silhueta dela, mas também porque eu acho que ver a criança pelos olhos dela vai ajudar a retratar melhor a transformação pela qual ela vai passar. Então eu acho que vai funcionar melhor assim, por enquanto, né? Vamos ver se eu não mudo de ideia pelo caminho. Vamos seguir então, vamos ver mais um pouquinho da Arlandria até aparecer a Rosemary na história. Bom, então eu estou introduzindo a figura da pequena Rosemary aos pouquinhos. Primeiro, os barulhos em seu quintal sempre calmo e vazio a assustaram. Gastou algum tempo olhando com cuidado por entre as cortinas, mas não via coisa alguma. Já cogitava ligar para a polícia quando ouviu um rangido familiar. Tomou coragem e saiu. Então esse rangido familiar eu associei a figura da criança a um balanço. Então ela pode ter um balanço velho, né, há muito tempo não usado no jardim dela, porque os filhos estão longe, já cresceram, né, foram embora. E aí isso pode ter chamado a atenção dela para ela sair, né, dado a coragem para ela sair, porque se fosse um ladrão, alguma coisa assim, não ia estar brincando no balanço. Então isso pode ser um bom pretexto. Vamos ver agora ela saindo, o que tem do lado de fora da casa dela, até ela encontrar com a menininha. Então agora eu usei a saída da Arlandria da casa para poder explorar as redondezas da sua residência, para explorar algumas características. Então a primeira delas, ali quando eu digo ela atravessou o jardim preocupando-se em não tropeçar nas pedras arredondadas que formavam um caminho até o balanço, há muito não usado. Eu vou trocar tropeçar por escorregar. Vou acrescentar uma informação aqui. Só para frisar essa questão de que a saúde dela não estava muito boa, ou pelo menos ela psicologicamente não estava se sentindo tão mais forte, né, mais pronta para as coisas. Então ela andou por entre essas pedras que formavam um caminho até o balanço, que não era muito usado. Depois a gente esclarece que era dos filhos que já cresceram e já foram embora.
E aí eu acrescentei, afinal suas pernas não andavam tão confiáveis quanto antes. Pernas não andavam, não tá legal, né? Vou deixar assim, depois a gente conserta. Afinal suas pernas já não eram tão confiáveis quanto antes. Encontrou o vazio, o balanço, mas oscilando levemente. Não havia vento e ela já não tinha idade para acreditar em fantasmas. Assim deu alguns passos em direção à cerca viva que delimitava o fim da área gramada, pensando que talvez fosse mesmo uma boa ideia ligar para a polícia. Então, dá algumas possibilidades só para instigar a imaginação do leitor, que no momento ele não sabe muito bem o que está acontecendo. A gente sinalizou a Rosemary ali no começo da história e a gente vai dando algumas possibilidades só para poder brincar um pouquinho antes da aparição da personagem para valer. Aí eu aproveitei um outro nome de um integrante do Foo Fighters, já que hoje o tema é esse, eu já usei 2 nomes de música, então todos os personagens que aparecerem eu vou buscar ali nesse lugar para poder não ficar pensando muito fora da inspiração inicial, né? Então Nate, que é um dos integrantes do Foo Fighters, e aqui vai ser o nome do jardineiro. Arriscou, mesmo sabendo que não era dia do jardineiro. Só relaxou os músculos quando avistou Rosemary, a filha do casal vizinho, sentada de costas próxima à margem do lago. Esse lago não é fundo, para poder não ficar o perigo da criança cair, para justificar também não ter muita proteção nesse lugar, né? Uma criança chegar facilmente assim na beira do lago. Isso a gente vai ver depois. Vamos ver agora como é que elas vão interagir, e aí elas vão ter um momento juntas. Nesse momento vão surgir algumas questões do passado, e a partir daí as duas vão caçar o tal monstro no galpão, que a gente não sabe muito bem o que é ainda, né? E eu tenho que acrescentar um galpão em algum lugar na residência dela. Eu já estabeleci que ela tem uma residência grande, né? Que ela tem dinheiro e que ela é sozinha. Então a gente precisa criar um passado condizente com essa condição aí. Mas vamos lá. Eu estou brincando um pouquinho aqui com as palavras. Eu percebi uma situação interessante. Como eu botei ali em cima que a Arlandria cogitou ser um fantasma, mas brincou com isso, né? Falou que não tinha mais idade de acreditar nisso. Isso é bem condizente com uma personagem de quase 70 anos. Aí lá embaixo a menina vai fazer uma brincadeira, né? Então ali a partir do jardineiro ficou assim. Só relaxou os músculos quando avistou uma menina sentada de costas próxima à margem do lago. Eu tinha posto o lago em cima e eu troquei também ali, botei o fim da área gramada para poder não repetir. O que faz aí, minha filha? Disse, aproximando-se com passos estreitos no solo macio. Me assustou, sabia? Então aí também tem o jeito dela caminhar com cuidado, a gente frisando muito bem que ela tem muito medo, né, de se machucar. E eu tinha posto ali em cima já, quando ela avistou a menina, que era a Rosemary, filha do casal vizinho. Mas eu quis brincar com a expectativa para ela não mostrar que ela conhece a menina de cara. Então aí, depois que ela pergunta, vem, a menina virou o rosto surpresa. Ei, como consegue me ver? Indagou, observando as palmas das mãos avermelhadas. Por um instante, Arlandria pensou estar mesmo diante de um fantasma. Mas, é claro, atribuiu àquela fala a falta de lógica que apenas as crianças possuem. Ué, por que eu não conseguiria vê-la, Rosemary? Então eu vou botar aqui que a menina estava brincando de fazer algum encanto, alguma coisa assim, para ficar invisível para os adultos. Né? Então isso já mostra o potencial criativo da menina, o comportamento criativo da menina. E isso meio que vai divertir a Arlandria. Né? Esse não é o conflito da história ainda. Porque nesse caso, se eu quisesse que o conflito fosse diretamente entre as duas, aqui teria uma diferença, tipo, ou a idosa seria uma personagem extremamente amarga, que não quisesse proximidade com a criança, ou a criança tivesse algum problema, agisse com hostilidade, mas não é esse o conflito. A gente vai extrair daí um entendimento entre elas, e desse entendimento elas vão se aliar contra o conflito que vai ser o tal monstro no galpão, que pode representar inclusive uma coisa diferente para cada uma. Então vamos lá, o que ela vai responder aqui? Que ela fez algum feitiço maluco usando uns ingredientes doidos, né? Que na cabeça dela ela ficaria invisível para os adultos, inclusive por isso que ela conseguiu fugir de casa, né? Não fugir de casa, mas se afastar, sair da vista dos pais para poder ir passear ali. Então vamos ver como é que isso vai ficar.
Então aqui algumas considerações sobre a menina, a personalidade dela, esclarecendo algumas informações que eu tinha posto no bloco só, que ela era filha do casal vizinho, né, e a fundura do lago e tudo mais. São informaçõezinhas que são importantes porque o leitor pode ficar se perguntando, mas eu não queria jogar tudo num bloco só, que ia ficar meio sem graça. Apesar disso, eu abri um parágrafo puramente para explicar quem era a Rosemary, a personalidade dela, porque eu achei que ficaria legal para pontuar a mudança de atitude da personagem mais velha. Então vamos ver como é que ficou isso. Lá de trás, por que eu não conseguiria vê-la, Rosemary? É que eu fiz um feitiço com cola e suco de goiaba e outras coisas. Enquanto o efeito durar, os adultos não conseguem me ver. Eu li no meu livro de mágica. Ela observou a dona da casa com atenção por um instante. Mas você é diferente, eu acho. Isso porque era mais fácil para a criança admitir que aquele adulto em questão era diferente do que a brincadeira dela não funcionou, né? E aí vem a Arlandria, deixa ver. Se eu entendi bem, seus pais não sabem que está aqui, é isso? A menina afirmou com um largo gesto de cabeça, orgulhosa de sua recém-conquistada invisibilidade. E se você caísse aí e se afogasse, sem ninguém saber? Já pensou? Aí tem que trocar um saber, que tem um saber lá em cima, né? Depois eu vejo isso. Ah, dona Arlandria, eu já sou grande. A água do laguinho bate nos meus joelhos, não tem perigo. Isso para esclarecer que realmente, né, não se trata disso a história. Mesmo assim, acho que é hora de irmos avisá-los de que está aqui, concluiu Arlandria, estendendo-lhe a mão para conduzi-la devidamente ao casal vizinho. Já estou esclarecendo também que ela é conhecida da senhora e é filha do casal vizinho. Não, só um pouquinho, aqui está bom. Logo mais tem dever para fazer. Só que ainda cabe umas modificações e desenvolver um pouquinho mais essa argumentação dela. Aí vem aquele ponto em que a Arlandria está ponderando sobre a menina e que ela faz a decisão de sentar ali com ela, né? Rosemary era uma menina engraçada, que nunca ficava sem argumentos ou réplicas. Pequena para sua idade, usava tombado em sua cabeça um laço azul, talvez grande demais para ela, tão grande quanto seus olhos, inquietos e curiosos. Então, eu não costumo fazer descrições isoladas da ação, mas eu acho que aqui coube, não ficou tão distante, não. Arlandria há muito não explorava a área externa de sua residência. Era uma tarde bonita e ela, no fundo, admitiu sentir-se agradecida por essa pequena mudança de rotina. Só um pouco, cedeu entre gemidos, sentando-se ao lado da menina. E é agora que a interação começa. A gente deixou o primeiro ato, né, do conto para a gente começar o desenvolvimento da história. Na verdade, o chamado aventura, né, o elemento que alterou a rotina da senhora, foi a chegada da menina. E agora isso tudo vai dar no desfecho, que é a caça ao monstro no galpão, que não vai ser a história em si, né? Vai ser o elemento de desfecho ali. A história agora é essa troca de experiências entre as duas, a troca de ponto de vista e como isso pode enriquecer as duas personagens. Não é uma história direcionada à ação, é uma história direcionada ao interior de cada personagem. Então, depois que a Arlandria concordou, né, e que ela ficasse, a menina se animou. Oba, que bom, do que vamos brincar então? Brincar, repetiu a Arlandria pega de surpresa. Não possuía netos e seus filhos já não eram crianças há décadas. Do que as meninas de hoje em dia brincavam? Então isso também para mostrar a desconexão dela, né, com esse mundo, com esse universo infantil, para esclarecer também por que ela estava sozinha. Isso vai ajudando o leitor a entender melhor a personagem. Eu poderia te mostrar algumas das minhas mágicas. Então aí é bom que a fala seja coloquial, né, demonstrar, para ficar mais natural o diálogo, e porque é uma criança falando. Animou-se Rosemary, para logo em seguida mudar o tom de voz. Ah, mas aí eu teria que ir buscar o livro, e eu não sei por quanto tempo mais ficaria invisível. Para ela insistir na fantasia, né, de que ela estava invisível. Depois a gente pode até brincar com essa questão dela se achar invisível, exceto para a dona da casa, e a gente justificar isso aí de alguma maneira, né? Entendo. Ei, tive uma ideia.
E aí essa ideia agora, eu vou pensar numa possibilidade das duas terem algum tipo de interação, algum tipo de jogo, alguma brincadeira em que elas tivessem que revelar alguma coisa boa da vida delas, alguma lembrança. E isso aí é um motivo para poder incentivar essa reflexão sobre o passado, que é o que a gente está buscando. Então vamos pensar aqui em algum tipo de interação que seja meio que um jogo, mas não precisa ser nada muito sofisticado não. É só um pretexto para poder a Arlandria agora começar a contar para Rosemary e para o leitor o passado dela e alguns bons momentos, algumas lembranças. Vamos ver aonde que isso aí vai culminar. Rosemary então sugeriu um jogo. Quem lançasse mais longe uma pedrinha no lago contava a outro uma lembrança boa. A dona da casa concordou e deixou que ela ganhasse algumas rodadas, para ouvi-la falar com empolgação sobre os colegas de escola, da festa de aniversário daquele ano e de suas melhores mágicas. Quanto às suas próprias lembranças queridas, eram igualmente numerosas, porém todas dos tempos em que o marido ainda vivia. Então contou a ela sobre Taylor Mendel, que são nomes e sobrenomes de integrantes do Foo Fighters, para variar, pintor muito talentoso que, embora tivesse conquistado o raro privilégio de viver de sua arte, jamais chegou ao estrelato. Descreveu-o todo elegante em suas vernissagens e entrevistas. Adorava quando ele se vestia de artista, e também os jantares, os passeios matutinos, para dar inspiração, como ele dizia. Quando a dona da casa ganhou a quarta rodada, Rosemary pediu que ela contasse algo bom de agora. Isso porque a gente está forçando uma reflexão de que, né, as coisas boas dela ficaram no passado e ela meio que se permitiu isso. Desde que o marido morreu, o cotidiano dela ficou vazio, por assim dizer. Não que isso seja uma coisa ruim, uma característica do personagem. A gente está escrevendo aqui sem juízo sobre isso. Então, basicamente, a gente arrumou um pretexto para pôr em contraste o universo das duas. E agora a gente vai detalhar um pouco a rotina dela na questão da saúde, a preocupação com a saúde e tudo mais. E aí a gente vai chegar na questão do galpão. Que galpão? Como acabou ficando ela sendo mulher de um pintor, e foi a solução que eu pensei aí enquanto eu estava escrevendo essa parte, nesse depósito estão as pinturas, né? Pode ser um galpão grande, justifica também ela ter essa casa um pouquinho maior. E, né, o estilo de vida do marido, apesar dele não ter sido um pintor famosíssimo, deu algum conforto para os dois. E aí nesse galpão a gente vai ter ferramentas, estantes, telas, né? Pode ser o lugar onde ele pintava. E aí a gente está já começando a pensar o que seria esse monstro no galpão, né? O que seria esse fantasma do passado? E a gente vai tentar refinar essa questão a partir de agora.
Então aqui a gente está trabalhando a curva de interação entre as duas, tiveram momentos de sintonizar uma com a outra, momentos bons, depois ali um leve desconforto e uma resolução bacana para começar realmente a testar esse vínculo das duas e a trabalhar esse vínculo que foi construído até aqui. Uma coisa breve, lógico, né? Não é nada, nós não vamos fazer nada muito dramático, muito grave, mas né, precisava de uma preparação para poder a gente chegar nesse ponto. Eu tive uma ideia ali, né, mas vamos começar ali de cima. Quando a menina pede que ela conte alguma coisa boa de agora, ela fica pensativa, deixe-me ver. Arlandria pensou, mas não lhe veio nada. Havia as consultas médicas e os vários exames feitos recentemente, cujos resultados ela aguardava. Só isso. Certamente a garotinha não teria interesse em sua crescente falta de energia e no peso que carregava no peito, do qual ninguém desvendava a causa. Por isso virou para ela e disse: Você, à tarde de hoje, estou me divertindo muito. Você não está? Fez a menina, feliz com a resposta que recebeu, mas claramente algo passou a incomodá-la. Então, só voltando rapidinho, eu acrescentei ali, aproveitei a oportunidade para acrescentar a situação de saúde dela que eu tinha posto na premissa e eu acabei não colocando isso em algum lugar no primeiro ato do conto, por assim dizer, na apresentação da personagem. Então aqui coube ela fazer uma reflexão sobre o estado de saúde dela. Então, seguindo, o que houve, Rosemary? Quis saber Arlandria intrigada. É que a senhora é tão legal, eu queria contar uma coisa. Pois conte, ué. Não vai brigar comigo? A dona da casa ficou levemente preocupada. Por que eu brigaria? Por acaso fez algo de errado? Aqui eu vou trocar porque está uma estrutura parecida com intrigada, né? Então aqui... Agora ficou preocupada de verdade. Para dar uma mudança de intensidade. Ela estava intrigada, depois ficou preocupada de verdade. E qual é a minha ideia? Que a menininha, numa outra vez que ela fez o feitiço da invisibilidade dela, ela fugiu dos pais e invadiu o galpão. O tal do galpão, sem ninguém saber. E é lógico que ela ficou preocupada porque ela fez isso, né? E um tipo de mentira para a senhora que agora ela conhecia um pouco melhor. Aí então nós temos a introdução do galpão, né, que como eu tinha falado antes, que agora é um depósito e antes era o ateliê do marido da Arlandria. Então ficou assim o relato da menininha. É que outro dia eu fiquei invisível e entrei lá na sua outra casa. Dá para entrar pelo lado. Tem uma tábua solta. A outra casa era o galpão que servia como ateliê para o marido de Arlandria e hoje não passava de um depósito, permanentemente trancado. Então eu dei essa ideia dela chamar o galpão de outra coisa e ter entrado por uma tábua solta para poder caber a explicação da Arlandria agora do que era isso, né? Senão ficaria mais difícil de encaixar. Então eu preferi separar numa descrição igual que eu fiz em cima. Não tem problema, só não faça isso outra vez, está bem? Tem muita bagunça lá dentro, você pode se machucar. Ah não, eu nunca mais vou voltar lá, tem um monstro lá dentro. Então aí nós já estamos introduzindo o segundo conceito, né? Tinha o depósito e tem o monstro. O que disse? Um monstro, dona Arlandria. Eu não vi direito, mas era alto e resmungava muito e jogava coisas para todo lado. Eu saí correndo bem rápido e não contei para ninguém. Tudo errado. E deito, correndo... Beleza. Eu já tenho uma ideia do que vai ser esse monstro, só não sei se ele vai aparecer totalmente aqui o conceito ou se eu vou guardar para o desfecho para a história finalizada. Mas eu já tenho uma ideia de como eu vou fechar essa história agora, depois de conhecer um pouquinho mais da dona Arlandria. Monstro, você disse. Com sacrifício, Arlandria levantou-se e bateu as mãos. Se tem um monstro escondido na minha outra casa, precisamos investigar, não é? Não precisamos coisa nenhuma, retrucou Rosemary empalidecendo.
Então aí realmente é o ponto fraco da Rosemary, né? Lógico, a criança tem medo de monstros e alguma coisa diferente que tenha acontecido lá dentro deixou ela impressionada. E já a senhora sabe que é um depósito fechado e no máximo pode ter um rato, né? Um bichinho roedor lá dentro e isso pode ter assustado a criança, né? Então, como ela está empolgada por uma tarde diferente e está se sentindo melhor, depois até no segundo tratamento dá para enfatizar isso de uma forma mais profunda, né? Mostrar como aquela visita, como aquele encontro, essa modificação da rotina dela fez bem para ela. Então aqui agora ela vai convencer a menina a ir com ela até o depósito. Claro que a ideia dela é mostrar para ela que não tem monstro nenhum lá dentro. E aí eu estou pensando em algum tipo de mágica, que ela vai brincar e fazer algum tipo de mágica com a menina para poder deixar ela mais forte, por assim dizer, para poder entrar lá. E aí a gente vai até o depósito e aí chegando lá vamos ver até onde vai a história sem precisar entrar no final, né, no desfecho propriamente. Eu esqueci que eu tinha chamado a mágica de feitiço, né? Então eu troquei ali, aqui e ali, não sei se tem mais em cima, depois eu troco para ficar mais condizente com o modo de pensar da menina, né? Então como é que se deu essa forma de convencer a menina a explorar o galpão? A gente parou ali, não precisamos coisa nenhuma, retrucou Rosemary empalidecendo. E você vai me deixar ir até lá sozinha? Mas a senhora não precisa ir, vamos ficar aqui no laguinho. E se eu lhe mostrar um feitiço que vai deixá-la invencível, enquanto durar o efeito, é claro? Invencível? Não tem essa mágica. No meu livro tem. No seu... Pois é, por isso eu consigo ver você. Sei fazer mágica também. Àquela altura, a menina havia esquecido totalmente do monstro no galpão. Seus olhos brilhavam de puro interesse nos milhares de feitiços que poderia aprender com a mágica mais velha. E aí, é claro, as duas vão fazer alguma coisinha aqui que vai servir como a mágica que vai dar coragem para a menina entrar no galpão com a Arlandria. Então ficou assim a mágica de Arlandria. Fui escrevendo conforme me veio na cabeça. As duas andaram pelo jardim e colheram as flores certas. Depois molharam cada uma na água do lago. Então, enquanto Arlandria recitava os versos de uma velha canção francesa, grudava as pétalas e leque na testa da menina. Por último, como forma de testar as habilidades mágicas de Rosemary, pediu a ela que lhe fizesse o mesmo. Pronto, agora estamos protegidas. Podemos entrar lá sem problemas. Tá bem, respondeu a menina sem conseguir esconder sua apreensão, embora parecesse realmente ansiosa por testar a eficácia das pétalas encantadas. Então eu usei ali os recursos disponíveis, o que ela poderia usar para fazer essa mágica improvisada estando no jardim e perto do lago. Por enquanto tá bom, e a gente vai mostrar rapidamente como é que é o lugar e vai fazer o monstro aparecer. E é isso. Bom, me empolguei aqui, fui embora até o final. As ideias estavam fluindo do caminho para o galpão até a preparação para o desfecho, então eu fui embora toda a vida. Vamos recapitular lá?
O galpão ficava paralelo à casa, separado por algumas dezenas de metros e meia dúzia de árvores altas. Rosemary observou com atenção enquanto Arlandria acendeu a lanterna e pegou a chave escondida no interior de uma estatueta de madeira posicionada junto à porta. Essa sentença ficou muito grande, depois eu vou subdividir. O cadeado reclamou ao ser importunado depois de tanto tempo. As duas se entreolharam por um instante, empurraram a porta descascada e entraram. O lugar tinha o teto alto e seu interior era grande e sem paredes, subdividido por um labirinto de estantes altas, máquinas pesadas, grandes telas em branco e parcialmente pintadas e coisas cobertas por lençóis empoeirados. Isso aqui não existe. A cada passo, Rosemary se achegava à dona da casa, os olhos bem abertos e atentos. Onde foi que você viu o monstro, minha filha? Ele estava por ali, eu acho. Certo, para lá então. Agora ele deve estar dormindo. Não estou ouvindo nada. Mas a dona da casa estava. Não queria admitir para si mesma, mas desde que entraram, alguém chamava seu nome sem parar. Então aí já tem um ponto de virada, a gente já está botando um elemento de surpresa na história, encaminhando para o clímax, né? Então a gente acrescenta um elemento inesperado. Nesse ponto, as duas assumem um papel de mentor e aprendiz. Com essa coisa da mágica de mentirinha, a Arlandria ganhou a confiança da menina e ela virou meio que a mentora da menina nessa mini aventura das duas. Logicamente, se isso aqui fosse um livro, essa incursão pelo galpão seria bem mais extensa, com mais desafios. Talvez não fosse um galpão, fosse uma construção maior, uma casa em ruínas que já não fosse mais usada, ou um porão, né? Mas aqui a gente está trabalhando com uma história menor, então essa jornada delas dentro do galpão vai ficar mais reduzida. Então, seguindo, pode ser, ou pode ser que o monstro estivesse dormindo, ou então ele foi embora. O feitiço da invencibilidade também tem o poder de afugentar monstros mais sensíveis ao cheiro das flores, sabia? Vou corrigir aqui rapidinho. Legal, Rosemary esboçou um sorriso que morreu logo. A menina está apreensiva, mas ao mesmo tempo o interesse dela pela magia não morre, né? Ao chegarem até a área indicada pela menina, Arlandria estancou e pôs a mão no peito. Diante de uma enorme tela inacabada estava seu marido, vestido de artista, como eu botei lá em cima. Isso é uma brincadeira com aquela roupinha que o artista usa, talvez uma boina, uma echarpe e tal. Eu posso detalhar isso mais pra frente. Parecia tocado por uma fonte de luz azulada, impossível de se originar ali dentro. Então agora já ficou claro mais ou menos o que eu tenho em mente. Que o monstro, né, tem a ver com a memória dela, o dilema dela com o marido, alguma coisa que ela vai ter um enfrentamento aí. Eu tenho uma ideia para um desfecho que talvez não tenha dado para supor ainda só pelo que eu já escrevi. E eu vou ver como é que isso vai ficar, mas essa parte não é trabalhada em vídeo, como sempre, essa parte é trabalhada no segundo tratamento da história, e aí fica para a versão final saber como vai acabar a incursão das duas por esse galpão atrás desse monstro que se revelou ser o marido da dona Arlandria, dona da casa. E eu acho que a gente conseguiu unir de uma maneira legal o prompt de escrita criativa e a imagem escolhida como inspiração e criar duas personagens que eu gostei muito de ter conhecido durante o exercício. O final dessa história você lê lá no Wattpad, o link está aqui embaixo na descrição. Na descrição também tem os links para nossas redes sociais e para o nosso site, onde você pode ver os nossos últimos lançamentos. Aqui do lado tem a playlist com todas as histórias escritas até agora. Fez o exercício também? Publique e manda o link pra gente. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima.